Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar umas escrituras com vocês, mas o tema de hoje que eu gostaria de falar é o Evangelho da Reconciliação. É um tema interessante porque quando nós pensamos em reconciliar-se, sanar as feridas, estancar o sangue, restaurar relacionamentos, né? É muito importante nos reconciliarmos, irmãos, né? E quando nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida, como numa linha do tempo, onde tem, por exemplo, o dia de hoje, o dia atual, a realidade da sua vida, a realidade da minha vida, onde tem uma época importante para você, uma época que você tomou algumas decisões na sua vida, outra época que você se dedicou mais ao estudo ou mais ao trabalho. E tem épocas que você tomou uma decisão com Deus, dia do seu batismo, né? Algumas épocas onde você estava estudando e você tinha aqueles colegas da escola, colegas do cursinho, colegas do trabalho, onde vocês brincavam juntos na adolescência, ou onde vocês até iam em bailes, ou sei lá, faziam coisas juntos, né? E quando nós lembramos do passado também, nós temos que entender que o passado já se foi e hoje é a realidade das nossas vidas, né? Hoje é o mundo real. Hoje, por exemplo, você tem mais responsabilidades do que você tinha no passado. No passado, por exemplo, você, quando brincava, né? Eu, por exemplo, eu gostava de empinar pipa, gostava de jogar basquetebol, às vezes ficava até a noite jogando basquetebol, né? E eu andava de carrinho de rolemã, sabe? Era isso, quebrava telhado dos vizinhos, até, até pegar o pipa. Nós tínhamos, irmãos, menos responsabilidade. Se você for olhar, quando você era uma criança, quando você era um adolescente, você fazia as coisas e não estava nem aí. Simplesmente você só fazia, né? Ia lá, vou fazer e vamos ver o que vai dar. E normalmente nunca dava coisas boas, né? Às vezes dava uns problemaços que viviam o resto da sua vida nas suas costas, né? Esses problemas, né? E muitos de nós tínhamos parentes que tinham sítios, plantações, né? Tinha milharal, às vezes você comia uma fruta, né? Eu lembro de lá em Campinas, eu fui fazer um trabalho com meu tio, aí tinha uns pés de manga gostosos lá, nossa, às vezes tinha criação de vaca, bolo de milho, né? Nós gostamos de reviver o passado, né? Mas nós gostamos de relembrar o passado por quê, irmãos? Porque para nós, o passado faz parte das nossas vidas, da nossa história, né? Porém, nós não gostamos de nos reconciliar o nosso passado com Deus. Vamos ler sobre isto na Bíblia, irmãos, para nós refletirmos sobre esse assunto. Em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, diz assim, né? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tenho esta consciência, irmão, minha irmã também, que as coisas antigas já se passaram. O que já foi é passado? Ou fico desenterrando o meu passado? Antes, irmãos, nós tínhamos menos responsabilidades, nós tínhamos poucas preocupações, nossa amizade era diferente, tinham outros conceitos, né? O nosso tipo de amizade. Hoje, Deus deu coisas novas para você, irmão.
deu vida nova para você. Deus deu hoje para você um novo horizonte. Você é uma nova criatura? Você crê nisso, que você é uma nova pessoa? Você tem sido uma nova pessoa diante de Deus? Um novo homem, uma nova mulher diante do nosso Pai? Hoje Deus, Ele sonha com isso na sua vida intensamente, irmãos. Você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa realizada? E realização, irmãos, às vezes é uma realização física ou uma realização espiritual, mas eu estou falando naquela realização interior e espiritual que transforma a sua vida. Reflita bem nisso, irmãos. O que te impede de ser feliz? São muitas vezes, irmãos, as dores do nosso passado. Nós não reconciliamos com Deus o nosso passado e ficamos infelizes. São dores emocionais do passado, né? Uma pessoa que amo muito e que se foi e que não volta mais. Às vezes, o meu pecado que era latente na minha vida, a minha imoralidade, os meus desejos, os meus sonhos, os meus ideais que eram contra os sonhos de Deus para a minha vida, que me machucavam. O meu egoísmo, meu materialismo me matava de dar minha vida pelo meu trabalho. Mas não me sentia realizado. Tive muitas decepções, muitas derrotas que me machucaram. O que te prende, irmãos, para alcançar a felicidade tão almejada? É o seu passado? A Bíblia fala, né, irmãos, em Romanos capítulo 5, o versículo 8 ao 11, diz assim, Romanos 5, do 8 ao 11. Diz assim, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo matou, enterrou, sepultou o meu passado. Isso é incrível, irmãos. Por que você não é feliz? O que te falta? O que nos falta, irmãos, para nós sermos felizes? Quando ainda eu fico preso ao passado, irmãos, eu não me permito Deus trabalhar na minha vida. Eu não me permito encontrar felicidade com Deus. Cristo, Ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas maldades, pelas minhas feridas, para que eu pudesse ter um relacionamento firme com Deus. Ele curou as minhas feridas. É promessa de Deus
É salvação. A Bíblia fala aqui salvação. A Bíblia fala aqui glória futura. Uma glória futura. Somos, irmãos, criaturas de Deus. Criação de Deus para glorificar o nome dele, irmãos. Em Colossenses 1, diz assim, Colossenses 1, 23, 1, 21 ao 23, tá? Diz assim. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, Paulo entendia essa reconciliação com Deus. Ele era inimigo de Cristo, matou cristãos, apoiou a morte de cristãos e se reconciliou com Deus. Seu passado se tornou lixo. Seu passado foi enterrado, irmãos. Irmãos, antes você não era nada para Deus. Antes você merecia a morte. Sim, você merecia a morte. Não podemos nos orgulhar do nosso passado, irmãos. Nós merecemos a morte. Sabe, seus pecados incomodavam a Deus. Era um nojo seus pecados diante de Deus. Deus te fez, irmão, um santo diante dele. Seja grato, irmãos, por causa disso. Deus te tornou um santo diante dele. A Bíblia fala que nós éramos inculpáveis, indesculpáveis. Éramos culpados, indesculpáveis. E Deus nos tornou inculpáveis e livres diante dele, não presos ao passado. Fique firme na fé, fique alicerçado em Cristo, irmãos. Sabe, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 8, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 11, fala exatamente assim. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, a Bíblia é encorajadora, né? Ela fala que nós não merecíamos nada, merecíamos a morte, né? Mas a Bíblia fala que nós vamos ganhar fé, nós vamos ganhar amor, nós vamos ganhar esperança, nós vamos ganhar salvação, nós vamos ganhar união, nós vamos ganhar encorajamento, nós vamos ganhar orações dos irmãos. Senhor, vocês veem o que Deus está fazendo, né? Deus tem melhorado, né? A vida da Marisa, Deus tem trabalhado na vida dela. Eu creio que você e nós estamos orando muito, né? Nós temos orado, irmãos, fervorosamente, para Deus trabalhar
na vida dela, né? Para Deus trabalhar na vida também do Luiz, para que ele possa sair da intubação. Essa doença, ela veio também para nos aproximarmos de Deus. É uma época que você está orando muito, irmãos. Nós estamos orando muito. Mas o que tem te abalado? Você confia profundamente em Deus? Confia profundamente que Ele está trabalhando na sua vida, irmãos? Sabe, a Bíblia fala que essas coisas vão ser dadas por Deus. Mas você gosta disso? Você gosta da vida cristã, irmãos? A Bíblia fala assim, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 3 ao 10. Desculpa. Diz assim, Efésios 2, do 3 ao 10. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, o passado é para nós nos reconciliarmos com Deus. E precisamos disso, dessa reconciliação com Deus, irmãos. É para reconhecermos que nós precisamos de Deus. Por isso